E quem não tiver aí, vê depois. Eu passei na aula passada uma videoaula, né? Não sei se alguém pôde ver, né? Sobre paralelismo e perpendicularismo de reta, ou seja, posição relativa aí de duas retas, né? Podem ser paralela, perpendicular, ou poderia ser concorrente também, né? Mas falando mais aí da paralela e a perpendicular, né? Essa possibilidade de duas retas, ali mostrou que para que duas retas sejam paralelas, né, o ângulo que elas formam, né, tem que ser o mesmo, né? Ou seja, a tangente desses dois ângulos aí, né? A tangente, vamos dizer, de alfa, que é da primeira reta, né, da reta R, e a tangente, vamos dizer, de beta, que seria a segunda reta, né, a reta S, elas teriam que ter a mesma inclinação, né, o mesmo ângulo, né? E o que equivale a dizer que também os coeficientes também das retas, né, elas teriam que ser a mesma, né, teria que ser o mesmo coeficiente. E o coeficiente a gente pode obter ou isolando lá o y, né, e achando aquela equação mais geral da reta, né, ficando naquela posição, né, y igual a mx mais q, né, ou n, tanto faz. Ou a outra possibilidade é usar aquela fórmula, né, que é menos a sobre b, tá? E aí pegando o A e o B na própria sequência que aparece lá, né? Da equação. Então tem um exemplo, inclusive, resolvido aqui, né? A gente vai estar mostrando aí para vocês. E eu vou passar um exercício, aliás, um exercício com 3 itens, né? Para verificar inicialmente se são paralelas. Quando elas são perpendiculares, uma tem que ser o inverso da outra, trocando o sinal, né? Então, um exemplo assim, se a minha reta R, né? Vamos falar sempre as retas R e S. Se a minha reta R, né, tem o coeficiente lá, angular, 2, para que o S, o MS seja perpendicular, então, o meu MS teria que ser o inverso, né? 1 sobre 2, mas trocando o sinal, negativo. Então, se eu tenho um que é 2, o outro tem que ser menos 1 sobre 2. Vamos dizer que seja 3, né? O coeficiente da primeira. A outra, para que seja perpendicular, né? A segunda reta, teria que ser menos 1/3, tá? Então, basicamente essas duas condições. Mas, inicialmente, eu vou pedir para vocês verificarem só se são paralelas, tá? Depois nós vamos passar exercício também para verificar se são perpendiculares, tá? Então, eu vou postar aqui um slide, né? Para que a gente mostre o exemplo, né? Que é bem simples também, não tem nada de muito complicado. Então, tá lá, ó, posições relativas entre retas, né? Duas retas RS distintas e não verticais são paralelas, né? Porque se elas forem verticais, né? As duas, elas são paralelas também, né? Então, não verticais, que seria a outra situação, né? São paralelas se e somente se tiverem seus coeficientes angulares iguais. Aí eu coloquei entre parênteses, MR igual a MS. E aqui uma forma da gente calcular tanto o MR ou MS é menos A sobre B. Então, vamos ao exemplo aqui, né? Então, é dado lá 2x, a reta R, né? 2x menos y mais 3, tá? Igual a zero. E a reta S, que é menos 4 mais 2y menos 1, igual a zero. Então, calculando o MR, que é da primeira reta lá,
que posso usar a fórmula menos A sobre B, o A é o que está junto do X, né? E o B é o que está junto do Y, né? Então, eu vou ter o quê? O A, né? Como a fórmula é menos A, então seria menos 2, né? Menos 2 sobre menos 1, porque o que está junto do B aqui é o negativo, mas é como se tivesse o menos 1, tá? Então, seria menos 2 sobre menos 1, que é igual a 2. Agora, calculando a outra, né, que é a de baixo, é o menos A, como é que é menos 4, vai ficar 4, né? Sobre B, que é 2, então 4 sobre 2 dá 2 também. Então, os dois, tá? O MR e o MS deram iguais, né? Iguais a 2. Então, eu vou concluir que elas são paralelas, né? Retas paralelas. E eu posso representar isso como duas barrinhas, do jeito que está aí, duas barrinhas inclinadas, né? Tá? Então, MR, duas barrinhas inclinada, é MS, tá? É a forma de eu indicar que elas são paralelas, né? Então, esse é o exemplo, né? Depois eu vou passar em um exercício com 3 itens aí, mais para treinar um pouquinho, mas vocês vejam aí que não é complicado. E também não é complicado para ver se é perpendicular, tá? Então tem que prestar atenção só no sentido de inverter e trocar o sinal, né? Isso que tem que caracterizar quando uma é perpendicular à outra, tá? Então são situações para a gente treinar mesmo, né? Para não esquecer. Isso aí costuma cair, né, em vestibular, às vezes costuma cair no Enem também. É lógico que não é, às vezes, o exercício tão simples, né? Porque pode ter situação, por exemplo, que dá uma reta, né? E pede para achar, vamos dizer, a reta R, pede para achar uma reta S, uma segunda reta, que é paralela à primeira, sendo dada a equação da primeira, e para a segunda reta dá 2 pontos, tá? Bom, assim, o ponto A, né? Ponto A, tipo A, 2, 3, né? Então, as coordenadas do ponto, né? Então, aí eu vou ter que fazer um exercício aí para pensar na equação mais geral aí, né? Para poder, já que eu consigo determinar da primeira reta, né? Pela fórmula I menos A sobre B, quer dizer, o meu M da segunda reta tem que ser igual, né? Eu só não vou ter, porque se está pedindo a equação, né? A única coisa que eu tenho é o M, né? Mas se eu tenho um ponto, eu posso substituir lá por Y, né? O Y e o X, né? Pegando aí, no caso, a expressão Y igual a MX mais Q, né? Então, se eu tenho o X e o Y, é possível, e às vezes também posso ter esse ponto Q também, né? Se eu não quiser deixar lá como Q, né? Poderia ter uma figura em que mostra a reta cortando um ponto qualquer, ponto 2, ponto menos 2, enfim. Aí eu teria o quê, né? Aí eu conseguiria, então, tendo um ponto, né? E esse ponto em que a reta corta o eixo Y, eu consigo determinar a equação, né? Dessa reta, tá? Então, basicamente é isso. Que a gente pode. E a mesma coisa que eu falei da reta paralela, dado uma e dado um ponto, eu posso pedir a perpendicular também, né? Então, dado uma reta, eu peço a sua perpendicular, sendo dado um ponto, né, da outra reta, né? Então, tem que dominar esses dois conceitos aí, né, e como trabalhar aí com as retas, tá? Então, basicamente é isso. E eu quero saber se tem alguma pergunta aí com exemplo, se tem alguma pergunta com relação à videoaula aí, quem viu a videoaula, se tem alguma dúvida. E se for necessário, vocês podem rever a videoaula da aula anterior, tá? Alguma dúvida para quem está aí? Gabriel, Ana Carolina? Nenhuma.
Tá. Então tá, na próxima aula a gente coloca o exemplo aí da perpendicular para ficar mais claro e vamos passar exercício. E vai ter exercício já da paralela. Então dá para vocês fazerem porque é bem rápido, bem assim, 5, 10 minutos faz esse exercício. Então, eu vou dar um prazo maior aí, mas procurem fazer o mais rápido que vocês puderem, tá ok? E eu vou hoje encerrando por aqui, né? Que aí vocês terão tempo, né, para estar fazendo, inclusive, aproveitar aí ou para estar resolvendo ou para estar revendo aí esse assunto, tá? Então, bom dia. Eu vou interromper a gravação.